Hello, students, how are you? Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje é a nossa 16ª aula de vocabulary / grammar, né? Eu espero que estejam curtindo essas aulas. Eu sei que as mais recentes têm ficado muito longas, mas é por conta do conteúdo, sabe? Tem umas que vão ser 30 minutos, tem umas que vão ser 40, tem umas que vão dar 1 hora, né? Mas é a vida, né? E eu tento trazer o máximo que vocês precisam, mas não enrolando tanto, sabe? Para não ficar tão cansativo assim. Mas mesmo assim, geralmente pode dar 1 hora e tal de aula. Então, mas enfim, né? Não tem outro jeito. Lembretes sempre que eu dou nos vídeos. Vou recomendar um vídeo aqui no YouTube. Quem estiver vendo pelo YouTube vai poder ver esse vídeo. Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários do YouTube. Pode mandar no e-mail do Enenzano, que eu sempre deixo na descrição dos vídeos do YouTube. E pode mandar no Instagram. Fechou? Espero que sim. Então, bora para a nossa 16ª aula de vocabulário. Vou colocar para transmitir para vocês. Não é essa, sempre confundo. Incrível. Olha, não está aparecendo. Deixa eu mexer aqui. Eu acho que vai. Só 1 minuto. Agora foi. Deixa eu ver aqui. Você está apresentando a sua tela. Agora foi. E prontinho. Então, como disse, a nossa 16ª aula, como está escrito ali no slide. E aí, então, bora. Nesse primeiro slide, eu faço uma recapitulação que são conjunctions, né? As conjunções, ok? Então, as conjunções, elas servem para unir sentenças. São só sentenças, né? Pode ser orações, pode ser sujeito com sujeitos, pode ser várias coisas, dependendo do tipo de conjunction, né? Mas o básico que todas elas têm é essa coisa de unir sentenças, ok? E a gente tem 3 tipos. 2 que a gente viu na aula passada, que são as coordinate conjunctions, que são as mais simples, e as correlative conjunctions, que vêm em pares, né? E agora a gente vai ver as subordinate conjunctions, que eu falei que é a que dá medo, que tem mais de 50. E, tipo, não dá nem para abordar tudo, mas eu trouxe muitas e tal. Por isso que a aula vai ser um pouco pesada hoje. Mas existem muitas mesmo, sabe? Tem sites que nem abordam, materiais que nem abordam todas, sabe? Esses sites ou materiais, como for materiais livres, sabe? De inglês, sabe? Nem abordam todas, sabe? Abordam só as básicas. E depois abordam um pouco mais, dependendo do nível, mas, tipo, todas mesmo, sabe? É só se for um material muito completo mas geralmente não se ensina todas, né? Mas são muitas mesmo, são um bocado de conjunctions, de subordinate conjunctions para a gente ver, né? Conjunções subordinativas. Então, bora para elas. Eu falei ali no slide que esse último tipo de conjunction tem um extra, um algo a mais. Elas unem sentenças, mas tem uma condição. Elas unem uma oração dependente com uma oração independente. O que seria uma oração dependente? Uma oração que sozinha ela não faz sentido. Ela precisa de algo a mais para falar. Tá, entendi, sabe? Você sente que nela está faltando alguma informação? Então, essa oração dependente é o dependent clause, ok? E a oração independente não, ela fica sozinha de boa. Mas a oração dependente, você vai procurar uma independente para ter algum sentido, né? Para encontrar o seu sentido. Lembrando que em inglês, a independente a gente fala independent clause, tá? A oração em inglês é clause, a não ser o outro tipo de oração, tá? Religiosa é outro nome, mas essa em relação à gramática é clause, ok?
Aí eu coloquei ali que geralmente a subordinate conjunction vem antes da dependent clause. E geralmente essas duas clauses, essas duas ações são separadas por vírgula. Mas esse último não é totalmente, todas vêm assim. Às vezes você vai ver frases, né, unidas por subordinate conjunctions que vêm sem vírgula. Mas, em teoria, tipo, é para colocar. Mas a regra básica mesmo, que geralmente vem, é que a subordinate conjunction ela vem antes da dependent clause. Então, você sabe que a dependent clause, né, a oração dependente, está depois daquela conjunction, daquela conjunção. Ok? Então, eu dei um exemplo, né? E ali eu coloquei, ó, the party, que vai ser a nossa dependent clause, nossa cláusula dependente, nossa oração dependente, desculpa. E we started talking, nossa oração independente. Ali fala só a festa, sabe? Não dá mais nada de informação, só fala a festa. Tá, a festa o quê? Por isso que ela precisa de algo a mais, sabe? Ela só fala a festa. Você não sabe o que contexto que cabe a festa. E tem o started talk, né? Nós começamos a conversar. Essa tá mais completa. Então, aí a gente vai unir essa incompleta com a completa, né? Com uma subordinate conjunction. Aí a subordinate conjunction que escolhi, que vocês vão ver mais pra frente um pouquinho, acho que daqui a pouco, inclusive. Não sei, mas tá aí. É a after. E aí fica assim, after the party, tá vendo que o the party vem depois da subordinate conjunction escolhida, né, que é o after. We started talking. Então, depois da festa, a gente começou a conversar, né? Então, e tem uma vírgula aqui, né, separando essas duas. Mas é o que eu falei, nem todas vêm, sabe? Essa não é uma regra geral, mas a regra geral mesmo é que essa conjunção vem antes da oração dependente. Fechou? Espero que sim. Mas lembrar disso, sabe? A vírgula não é geral, mas geral, às vezes pode vir, às vezes não. Mas essa coisa da conjunção vir antes da oração, que precisa de uma informação a mais, né? Ela tem que estar ali antes para falar. É aquela ali que eu uni, entendeu? Com a outra, né? Que estava de boas. Belezura? Então, bora lá continuando. Agora é o momento do susto. Sim, são essas todas que eu vou trabalhar com vocês hoje. E aí eu separei, né? Tem materiais que nem falam, sabe qual que é de qual? Mas eu quis para ajudar vocês a entenderem melhor. A gente tem conjunções subordinativas de tempo, de lugar, de concessão, de causa, de condição, de uma maneira, dada uma maneira específica de comparação. Lembrando que, às vezes, pode adicionar mais uma em um tópico ali específico. Como eu falei, eu não trouxe todas que existem, mas eu trouxe a maioria para vocês. Mas, enfim, no meu livro, por exemplo, de gramática que eu tenho, não mostro nem 50% disso quando fala de conjunctions, só para vocês terem uma ideia. Eu separei, igual eu falei, separei para vocês entenderem um pouquinho mais sobre cada conjunction, sabe? O que cada uma quer fazer ali. Se quer colocar um tempo específico, se quer falar sobre um lugar, se quer dar uma condição, se quer contrariar algo, se quer explicar algo, se quer falar que alguma coisa acontece de determinada maneira, se quer comparar algo, entendeu? Então, para ajudar vocês aí nesse quesito. Então, bora. Eu acho que eu comecei com a de tempo, né? Foi. Aí eu falei que a after vinha depois, e a gente vai começar com ela. A after significa depois ou após, né? E eu coloquei um exemplo para vocês verem como que fica. Em teoria, você já vê a frase, já sabe qual que é a dependent clause, né? Oração dependente. Independent clause, a oração independente, né? E vamos lá. After the test, we bought some ice cream. Depois da prova, né, ou do teste, né, nós compramos, né,
alguns sorvetes, né? Então, o after veio depois do the test, e we bought some ice cream é separado pela vírgula. Então, aqui a gente tem a separação de vírgulas, então a gente pode inferir que uma é a dependent clause e depois a vírgula é a independent clause. Por quê? Porque o after vem antes do the test. E se você pensar só detest, tá, detesto o quê, né? Detesto o what, né? Você não tem outra informação além do que a prova ou o teste, né? Então, meio que, mesmo que você saber que a regra é que a subordinate conjunction vem antes da dependent clause, você já vê que ali falta uma informação. E depois da vírgula, né, a gente tem we bought some ice cream, nós compramos alguns sorvetes, né? E aqui essa frase faz sentido, tipo, nós compramos alguns sorvetes, beleza. Aí se você quiser adicionar informação, não, vai de você, mas essa frase, ela tá de boa sozinha, sabe? Então, basicamente é isso. Mas lembrar que se você não pensar nesse sentido lógico, tipo, a prova para você, às vezes você se pergunta por que não faz sentido sozinha, porque é uma oração dependente, é porque, igual eu falei, a prova o quê, gente? Você fez a prova aconteceu alguma coisa com a prova, só falar provas, tipo. Então, precisa de um contexto ali, sabe? Pode até ser uma resposta a algo, mas você não sabe a quê, sabe? Por isso que ela é considerada dependente. E já a outra, não, você não precisa de informação, porque você sabe que as pessoas ali em questão compraram alguns sorvetes. Aí, se você quiser informação a mais, você pode querer? Pode, mas sozinha ela tá de boa, entendeu? E lembrar da regrinha, né? Que a conjunção vem antes da que está faltando alguma coisa, vem antes da oração dependente ou dependent clause, né? Falando em inglês. E eu vou repetir isso sim para ficar na cabeça de vocês. Mas é basicamente isso. Vamos para a segunda, que é as soon as. As soon as vem de uma série de divisões do S na S. Não mostrei todas para vocês, tipo, tem as much as, eu não coloquei aqui, que no caso é uma comparação, tá? Que fala que é tão muito como, sabe? Seria lá em comparação, mas não tá aqui. Mas é uma série. E o as tá em outro lugar, né? Mas enfim, é igual o how, né? A palavra how, se você fazer pergunta com how, tem uma série de diversificações dessa pergunta. Você pode falar how long, how many, how much, how não sei o que, entendeu? Então, vai. E é igual aqui vai ser pro as. Você falar esta, não é as, vai ter um monte também. É só um quesito de curiosidade mesmo. E as soon as é de tempo, porque você fala soon é logo. Então, você fala tão logo que, sabe? Ou só logo que é alguma coisa assim. Então, você sabe que algo está próximo ali. E o exemplo que eu dei foi: As soon as I arrive home, I'll take a shower. Então, depois, logo que chegar em casa, né? Depois não, é logo que eu chego em casa, eu irei tomar um banho. Então, você tem as seguintes orações, né, já pela regrinha que eu ensinei para vocês. O I arrive home, I'll take a shower. Tá, eu chegarei em casa, quando eu chegar em casa, tipo, quê? Eu chegar em casa, tipo, não faz sentido eu chegar em casa. Você fala, eu chego em casa. Eu chegar em casa é falta de. O que você vai fazer quando chegar em casa, né? Você fala, quando eu chegar em casa, ou tão logo que eu chegar em casa, né? Tipo, então você sabe que falta alguma coisa ali. E ao take a shower, não, porque você fala, eu irei tomar um banho. É a sua vontade, tipo. Mas o eu chegar em casa precisa de uma complementação. Por isso que a gente colocou a de tempo, que fazia mais sentido, né? Que foi logo que eu chegar em casa,
eu irei tomar banho. Lembrar que o as soon as vem antes da dependent clause, da oração dependente, e o take a shower vai ser a nossa independent clause, nossa oração independente. E elas também estão separadas por vírgula, mas eu falei, vocês podem ver algumas que não vão ser separadas, tá? Aí vai da interpretação de vocês, sabe? Vocês veem que pode ser independent clause ou não. Mas geralmente se coloca vírgula para separar. Fechou? Espero que sim. Agora, uma bastante conhecida é a before, que é antes, né? Ou antes que ou antes de. Você pode traduzir assim, né? Aí eu coloquei uma. Before I eat, I wash my hands. Então, antes de comer, eu lavo as minhas mãos. Você já vê, mesmo se você tirar o before, você vê que o I eat é a dependent clause. Por quê? Porque você fala, eu como. O quê? Sabe? Ou onde você come, sabe? Pelo menos uma dessas faltaria ali para fazer algum sentido sozinha, e não tem. E aí eu acho my hands, não, você fala, eu lavo as minhas mãos. Que bom, né? Sabe? Aí você pode até dar uma complementação a mais, mas ela sozinha tá de boa. Mas, se você não tiver dúvidas em relação a fazer essa interpretação que eu estou fazendo aqui agora, você vai ver que o before está antes de a it. Então, você sabe que a it é a dependent clause, a oração dependente, e I wash my hands é a oração independente, porque vem depois, né, da vírgula e tudo mais. Ok? Espero que sim. Agora, by the time, a gente traduz como quando. Aliás, gente, tem o mesmo sentido de um when que está ali embaixo, só que a gente usa de forma diferente as duas. Às vezes você pode trocar o when por by the time, mas às vezes não, sabe? Elas têm a mesma tradução, mas a gente usa de um sentido diferente. Pelos exemplos, vocês vão entender o que eu estou falando. By the time I arrive, the kids will be sleeping. Quando eu chegar, né, as crianças estarão dormindo. Tá, a palavra que vem, a frase, a sentença, a oração que vem depois do by the time é arrive, então ela é a oração dependente. Mas vamos supor que você tenta analisar arrive, eu chego, ou eu chegar, né, você pode traduzir assim também. Eu chego ou chegar aonde, sabe? É basicamente isso que você pensa, sabe? Falta uma coisa ali. E a segunda frase, que é independent clause, ela tem essa informação. The kids will be sleeping. Então, meio que você infere com essa união que a pessoa vai chegar em casa. Então, essa união faz ter esse sentido, mesmo que não fale ali. Sabe, é uma coisa bem interessante também dessas uniões, sabe? Às vezes não fala, tipo, igual, fala onde vai chegar diretamente, mas indiretamente você faz essa suposição. Que é onde a pessoa mora, né? Então, essa união faz isso, sabe? Ela às vezes pode trazer uma informação diretamente ou não, sabe? Você pode inferir ou pode só ver ali que tá ali, sabe? Então, é bem legal isso. Mas por isso que tem essa união, para dar um pouco mais de sentido para quem está precisando de informações. Então, por isso que a gente vai usar o by the time, porque a pessoa vai chegar, então a gente pode usar tempo para isso. Então, quando ela chegar, as crianças estarão dormindo. Então, você sabe que ela vai chegar em casa, basicamente. Ou em algum lugar que elas moram. Às vezes, sei lá, estão no hotel e tal, você pode supor várias coisas, mas em teoria você pensa na casa, primeiramente. Né? Então, sempre lembrar disso, sabe? Você fala, mas por que uniu essa com essa? Porque às vezes não fala diretamente, sim, mas igual tá ali no exemplo, fala indiretamente onde a pessoa pode chegar. E dá um pouquinho mais de sentido pro a arrive que está ali em questão. Ok? Agora eu vou pular só para o when para vocês entenderem o porquê que eu falei isso. Às vezes você pode usar o when no lugar do by the time, vice-versa, e às vezes não, mas os dois se traduzem da mesma forma, que é quando, né? Julia left her parents' house when she got married. A Julia, ela deixou a casa dos pais quando ela se casou. A gente já sabe que o separado pela vírgula é por conta da subordinate conjunction em questão.
que a Julia left her parents' house é a independent clause, é a oração independente. Por quê? A Julia ela deixou a casa dos pais. Tipo, ela tá boa sozinha. Se você quiser complementar, beleza, mas obrigatoriamente ela não precisa de uma complementação. Por quê? Porque sozinha dá pra entender que ela deixou a casa dos pais. E she got married. Ela se casou. Aí você fala, ela se casou. Quem é ela, né? E com quem ela se casou, quando ela se casou. Então você pode querer adicionar esses essas três ideias ali para fazer um pouco mais de sentido. E essa primeira frase, ela traz um pouco de sentido para a segunda que está precisando. Porque ela fala quem é ela, né, que é a Júlia, e quando ela, meio que quando... E que contexto ela se casou, que foi quando ela deixou a casa dos pais, né? Então, aí, se você conhecer a Júlia, você vai saber que quando ela deixou a casa dos pais lá em 2003. Você sabe, mas aí já é uma coisa inferida. Mas meio que trouxe essa informação para a segunda que estava precisando. E como eu falei, a primeira aqui, antes da vírgula, até o house, é a nossa independent clause. E depois vai ser a nossa independent clause, principalmente que a subordinate conjunction fala, olha, depois de mim está a oração dependente. Então, meio que você entende isso. Mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais certinho para vocês. E por que o by the time é um pouquinho diferente? Como que pode ser by the time? O by the time você pode traduzir, sabe, pelo tempo ou naquela hora, sabe? O when não tem essa tradução. O when só é quando e pronto. Então, por isso que às vezes pode mudar o contexto. O by the time não ficaria bom aqui. Mas basicamente isso. O by the time tem mais traduções do que quando, né? É igual você pode traduzir literalmente lá pelo tempo, né? Ou naquele certo momento específico, sabe? Você falou antes, por exemplo. Então, tem esse algo a mais do by the time. O when não. O when é só quando. E é isso. Mas deu para entender, gente? Eu acho que agora essa lógica da subordinate conjunction, que depois dela vem a oração dependente, geralmente pode separar de vírgula, aliás, todas que eu mostrei até agora estão separadas por vírgula, mas vai ter algumas, eu acho que lá na frente vai ter algumas sem. Mas basicamente é isso que vocês têm que entender. Outra coisa que vocês têm que entender é que sempre tomem água. Mas vamos lá. Agora vamos para o until ou till, né? A gente viu o until ou till nas prepositions, se eu não me engano, né? Aquela regra das preposições que o until pode falar de till vale aqui também. E o until é o até ou até que, você pode traduzir dessas duas formas. E essa não tem vírgula. Sorry. Essa não tem vírgula. Então, vamos lá. Do I have to wait until tomorrow to open my presents? Eu tenho que esperar até amanhã para abrir meus presentes? Que absurdo! Então vamos lá. Aqui temos uma pergunta e o until está ali bem no meio daquela pergunta. E então vamos lá. Do I have to wait? Eu tenho que esperar. Versus tomorrow to open my presents. Provavelmente essa frase foi alterada um pouco para combinar aqui. Mas a do I have to wait provavelmente deveria ser do I have to wait tomorrow e open my presents, tá? E foi meio alterada por quê? Para dar certo. O until tá... Ou não, né? Pode ser a seguinte pergunta: do I have to wait tomorrow e open my presents? Ou do I have to wait tomorrow to open my presents? Geralmente pode dar uma alterada para ficar melhor, mas eu acho que aqui não deve ter sido isso. Desculpa estar confundindo com o meu raciocínio, às vezes eu faço isso, gente.
Foi mal. Mas vamos lá. O until, ele tá antes de tomorrow. E pela regra, depois que vem de until, é tudo dependent clause. Então, vamos lá. Do I have to wait? Vamos supor que essa é a pergunta. Do I have to wait? Eu tenho que esperar? Essa pergunta faz sentido. Lógico que uma informação a mais seria tomorrow, ou seria next week, aí por aqui vai. Mas você sabe que você tem que esperar, sabe? É uma pergunta que faz sentido. Agora, o tomorrow, to open my presents, amanhã para abrir meus presentes, tá? Por que amanhã para abrir meus presentes? E aí que vem essa pergunta aí antes, né? Para fazer sentido. Então, e você vê que não tem a vírgula que eu falei. A vírgula, ela não é obrigatória. Mas é igual eu falei, quando não vier vírgula, às vezes pode vir esse caso, igual eu falei, que talvez você dá uma alterada na frase para ela combinar. Quando vem a vírgula, geralmente não dá alterada, sabe? Tem essa questão também. Por isso que essa frase ela pode ter sido alterada ou não para combinar e tal. Mas, a cadeira foi para trás, desculpa. Mas é basicamente isso. A vírgula geralmente traz essa questão de não alterar nada. Assim, a vírgula já pode ter tido uma pequena alteração ali para ficar bonitinho sem a vírgula. Mas basicamente isso, a regra vale a mesma, sabe? E depois do until é a dependent clause, e antes do until é a independent clause, e igual eu falei, pode vir ou não sem a vírgula, mas lembrar disso que eu acabei de falar para vocês. Fechou? Espero que sim. Vamos para o sim. Sim é já que, desde ou como. Como aqui não é uma preposição de tempo, você não precisa usar present perfect. Fique tranquilo. Mas vamos lá. Mas é uma subordinate conjunction de tempo, olha só. Mas aqui não precisa usar com present perfect. Since you don't mind, I'll leave. Aqui já tem uma frase separada por vírgula. Então, ali não teve alteração. As seguintes frases que você uniu foi You don't mind, I'll leave. Vamos para independent clause. I'll leave. Eu irei embora, né? Ou eu irei sair. Meio que deixa claro que você vai fazer. Você vai sair, você vai ir embora. Então, tipo, igual eu falei, a independent clause ela não precisa ser 100% perfeitinha, sabe? Ter várias informações, mas você entende ela sozinho, tipo, você já sabe que a pessoa em questão vai sair. Agora, you don't mind, você não se importa. Aí você fala, a primeira pergunta que você vem na sua cabeça, você não se importa com o quê? E aí o I live traz, você não se importa com a pessoa sair dali. Entenderam? Então, essa união traz essa informação que falta. Ou eu falei diretamente ou não, mas traz, né? E basicamente é isso. Então, mas se você não souber, igual eu falei, essa diferenciação que eu faço sem fazer, pensar depois da subordinate conjunction, você vê, sabe, sem pensar nela, sabe? Você vê que a since é a nossa conjunction em questão, então tudo que vier depois dela, até a vírgula, né, porque a vírgula separa as orações, lembrar disso, é a dependent clause, a oração dependente, e depois a vírgula, no caso, ou antes dela, né, porque às vezes pode vir aqui a dependent clause e independent clause, mas às vezes a independent clause vem, depois a dependent clause vem, ok? Mas é basicamente isso, a vírgula separa as duas. E basicamente é isso. Então, lembrar que independent clause sempre vai dar um sentido para dependent clause, diretamente ou não, né? Se tiver separado pela vírgula, se vier antes ou depois, tipo, da vírgula, depende onde que está a conjunction, mas é vir ou a independent clause aqui ou aqui, não tem uma ordem que tem que ser aqui ou aqui, ela pode vir em ambos os lugares, antes ou depois da vírgula. E depois
subordinate conjunction é a oração dependente. Então, lembrar de tudo isso. Ok? When já falei, né? Aí, para terminar de tempo, vamos para o whenever, que significa quando também, ou toda vez que. Você pode traduzir das duas formas, depende da frase, né? Mas vamos lá. Come here whenever you want. Então, vem aqui quando você quiser ou toda vez que você quiser. Tá vendo? As duas formas ficam legais aí de traduzir. Então, antes da subordinate conjunction em questão, que é o whenever, tem come here, e depois dela tem you want. Já pela regrinha, a gente sabe que a you want é a nossa oração dependente, a nossa dependent clause, e antes dela é a nossa independent clause, e ali não tem vírgula. Mas você vai lembrar disso, sabe? Que depois da nossa subordinate conjunction vem a oração dependente, ok? Então, depois da whenever, temos ali a nossa oração dependente, que é o you want. You want what? What do you want, ok? O que você quer, né? É isso que você pergunta. Ou quando você vai querer algo, sabe? E aí você sabe o que a pessoa quer, é ir naquele lugar, né? Come here, vem aqui. Lógico, eu falei, não é 100% perfeita, mas dá para entender, vem aqui. E aí, elas meio que se complementam, né? Dá um pouquinho de mais a mais para a independent clause, e a dependent clause, né, que a oração dependente faz um pouco mais de sentido, né? E tem essa questão. E igual eu falei, ali não tem a vírgula, então para você saber qual é a dependent clause ou não, você vai ver onde que está a conjunction. E aí você fala, depois dela vem a oração dependente. Sim, e aí você vai saber que a oração dependente em questão é you want, e antes da conjunction, que é o whenever, é a independente. E é isso. E a última de tempo é o while, que é enquanto. E vamos para o seguinte exemplo dela, né? You can sit here while I get some food. Então, você pode se sentar aqui enquanto eu vou pegar alguma comida. Pela regra, então, depois do while é a nossa dependent clause e antes do while é a nossa independent clause. Mas a vírgula já deixa óbvio isso, que tem uma dependente ali antes dela ou depois, né? E vice-versa, né? Você vai trocando ali. Mas você já sabe que depois da while é a nossa dependent clause, então é a I'll get some food. E antes de while e da vírgula, a nossa independent clause, you can sit here. Você pode se sentar aqui, você já entende. No máximo você pode perguntar aonde, mas meio que ela faz sentido sozinha. E a pessoa fala, I'll get some food. E você fala, por que você vai pegar alguma comida? Ou que comida você vai pegar? Ou para quem você vai pegar, sabe? Aí já temos mais perguntas, né? Então, ela faz menos sentido que a outra sozinha, né? Aí você entende por que a pessoa vai pegar mais comida. A pessoa vai pegar mais comida enquanto a outra tá guardando o lugar, né? É basicamente isso. Aí você meio que infere que às vezes pode estar no restaurante, né? Porque para a pessoa se sentar ali enquanto a outra vai pegar, tipo, elas não estão numa casa, né? Estão num lugar público e estão pegando comida lá para encher o bucho. Deu para entender? Eu espero que sim, viu, gente? Eu tento explicar da maneira mais simples possível. Aí eu coloquei duas pequenininhas juntas, porque não tinha tantas delas, que era de lugar que tinha comparação. Que são as menorzinhas mesmo. Então, vamos começar com a de lugar, né, que tá ali primeiro. A de lugar, lógico, vou deixar certinho para vocês qual que é o lugar. Se vai ser em todo lugar, né, que é o everywhere. O where, onde, né, onde vai ser o lugar. E em qualquer lugar ou em todo lugar, que é wherever. Aliás, o wherever e o everywhere significam a mesma coisa, mas são usadas de maneiras diferentes. Então, dá uma cuidado. Você pode usar everywhere
sozinho, vamos dizer assim, mas wherever não, que fica meio sem sentido. Vamos falar whatever, tá? Whatever o que, sabe? Já o everywhere, ela já pode ser dada como resposta sozinha, whatever. Sempre vai precisar de um complemento ali, sabe? Dando um exemplo, sabe? Porque, por mais que signifique a mesma coisa, são usadas em contextos diferentes. Mas vamos lá. Vamos começar com everywhere, em todo lugar, né? Everywhere I looked, there was a lot of mess. Já temos uma vírgula ali, então você sabe como é dependent clause e uma independent clause. Mas você sabe que a dependent clause é I looked porque tem a everywhere antes. Traduzido, em todo lugar que eu olhava, tinha um monte de bagunça. O tinha um monte de bagunça é a nossa independent clause. Como eu falei, não é 100% perfeita, mas ela pode ficar sozinha, sabe? Mesmo se faltar algumas informações ali. Ela faz sentido. Agora, eu olhava, sabe? Eu olhava para onde? Eu olhava o quê, sabe? Já vem mais perguntas ali na sua cabeça. Por isso que ela é dependent clause, ok? Então, pela regrinha, o I looked, mesmo se você não fazer essa lógica, é a nossa dependent clause, nossa oração dependente, e depois a vírgula, e depois, então separada ali, você já sabe que é a nossa independent clause. Fechou? Where é onde, né? É o local que você vai querer saber. Então, vamos lá. Sit where I can see you. Aqui que gera um pouco de dúvida, né? Sit, sente. A pessoa fala sente. Você da pessoa, às vezes você pergunta, por quê, sabe? É meio que uma pergunta, mas quando a pessoa fala para se sentar, você entende que aquela é aquilo que você tem que fazer, sabe? Às vezes ela pergunta por quê, mas é basicamente isso, ou no máximo onde. Agora, I can see you. Tá, primeiro, quem é você? Sim, e tipo, por que você quer me ver, sabe? Tipo, meio, I can see you, tipo, é um psicopata que tá me vigiando, sabe? Tipo, vem várias perguntas. Então, I can see you, por mais que seja uma frase maior, ela faz um pouquinho menos de sentido do que só sit. Sit, a pessoa falar que sit, eu não preciso nem falar sit here, por exemplo. Você entende, senta, né? Sente-se. Já a outra não, você já fica com mais dúvidas. Então, é uma coisa que eu vou falar, que às vezes a pessoa pensa, a frase menor vai ser a oração dependente, porque tem menos conteúdo. E não, às vezes ela pode ser independente. Então, lembrar disso também. E ali também não tem vírgula, mas você infere que depois da nossa subordinate conjunction, que é o where, a gente tem a dependent clause e antes dela a gente tem a dependent clause. E então é isso, gente. Lembrar disso, que nem todas em vírgula, não é o tamanho que fala qual que vai ser dependente ou independente. Então não pense que só a menor frase ali em questão vai ser independente. Não, ou a dependente, pode ser qualquer uma. Você vai analisar e vai ver se vem depois ou antes da conjunção, tá? Ou é separado por vírgula ou não. Geralmente a vírgula ajuda a definir que tem duas frases ali, né? A sem vírgula faz um pouquinho mais de esforço, né? Mas lembrar de tudo isso. Fechou? E a última do subordinate conjunction de lugar é whenever, que é em todo lugar. E a frase que eu coloquei é whenever he went, he took his dog with him. Então, onde ele vai, ele leva o cachorro dele com ele. Aqui já temos uma frase maior de independent clause, que vem depois da vírgula. Patrícia, por que a independent clause é essa? Porque depois do wherever tem he went, então você sabe que a dependent clause, a oração dependente, é he went. He took his dog with him, ele leva o cachorro dele com ele. Se você só não sabe aonde que ele vai, mas você sabe que ele leva e que ele tem um cachorro. E essa frase faz sentido sozinha. Agora, ele vai aonde? Você se pergunta isso primeiro. E por que ele vai? Sabe? Então falta um a mais ali.
Então, por isso que o he went é a nossa oração dependente, por isso que precisa unir com he took his dog with him para fazer um pouquinho mais de sentido. Você sabe que quando ele sai, ele leva o cachorro dele com ele. Você só não sabe quem é ele, né? Nem quem é o cachorro, né? Mas você sabe que tem um ele e tem um cachorro ali, então temos uma informação a mais para fazer um pouquinho mais de sentido. Ok? Agora a comparação, temos só duas, que é than, que é do que, e whereas, que é ao passo que enquanto. Aí você pensa, enquanto não vai ser de tempo? Em teoria, sim, mas aqui você está comparando alguma coisa, não dando tempo. Com a frase vocês vão entender. Mas vamos lá. Then, do que, then? We shouldn't spend money than we earn. Nós não deveríamos gastar dinheiro do que ganhamos, sabe? Então, tá falando que você não pode gastar mais do que você ganha, essa expressão. We shouldn't spend money. Você vai traduzir o than com mais do que, tá? Porque tá comparando aqui. Mas o shouldn't spend more money spend. Faltou uma informação aqui, eu vou colocar, eu escrevi a frase errada. Por isso que tá faltando aqui, por isso que eu tô tentando arrumar. Vamos lá, gente. Recomeçando essa frase. A frase deveria ser assim. Eu esqueci de digitar a palavra. We shouldn't spend more money than we earn. Por isso que tá faltando uma informação para mim, agora eu peguei. Tá? A frase é essa. Nós não deveríamos gastar mais dinheiro do que ganhamos. Aqui não tem vírgula, mas você sabe que depois do than vai ser a nossa dependent clause, a nossa oração dependente. Então, we earn. O earn o que, sabe? Nós ganhamos o que? Ou quando nós ganhamos algo, sabe? Quem nos deu esse algo? Tipo, tá faltando alguma coisa ali. E we shouldn't spend money more money, né? Que eu vou corrigir quando colocar esses slides nenezando, vai estar corrigido. Bem antes do than, mesmo que não tenha uma vírgula, você sabe que depois ele é a dependent clause, então antes ele vai ser a nossa independent clause. Então, e meio que faz sentido, nós não deveríamos gastar muito dinheiro. Às vezes você pergunta, sabe por quê, sabe? Mas você meio que infere já alguma coisa, sabe? Mas não precisa muito de complementação ali, já o we earn precisa, e por isso que ela vai ligar com o shouldn't spend more money. Ok? Já o whereas pode significar ou ao passo que enquanto. Tom likes pepper, whereas his sister doesn't. Então, o Tom ele gosta de pimenta, enquanto a irmã dele não gosta. Ali está separado por vírgula, mas mesmo se não tivesse separado, você já saberia que depois do whereas. Depois do whereas, que é a conjunção em questão, é a nossa dependent clause, nossa oração dependente. Então, a irmã dele não gosta de quem? A irmã de quem? Quem é essa irmã, né? Faltam muitas informações ali. E por isso que ela liga com o Tom likes pepper. O Tom, ele gosta de pimenta. Ok, você já sabe que o Tom gosta de pimenta. Entendeu? Não precisa de mais coisa ali, você já sabe que ele gosta de pimenta. Agora você pode se questionar por que, se você não gostar, mas faz sentido a frase sozinho, entendeu? E basicamente é isso. Mas teve uma vírgula ali para ajudar, né? Para falar que tem uma dependente ali, ou vice-versa, mas você já sabe que depois da conjunction, da conjunção, vem a dependente, então você sabe que a his sister doesn't é a dependente, e antes dela, da conjunção e da vírgula, é a independente. Fechou? Espero que sim, espero que até agora já tenha gravado na sua cabeça isso. Tanto que eu tô repetindo, a gente só tem mais 4 slides. Ok? Esse eu acho que é maior, não, o outro eu acho que é maior ainda, enfim, vamos lá. O de lugar de concessão e o de causa é maior, são os maiores.
Mas enfim, é a vida, né? Vamos lá. Concessão ou contradição, você pode falar também, tá? Você está contradizendo algo. Você está contradizendo uma informação. Concessão é a palavra que estava na gramática, mas a contradição seria melhor. Tipo, por mais que tenha uma coisa boa, deu algo ruim, vamos falar assim. Basicamente, todas essas conjunções vão unir frases que dá esse sentido. Então, vamos lá. A primeira a gente tem although ou só though, né? Though é embora e although embora que, ok? Mas as duas têm o mesmo sentido. Por isso que eu coloquei elas juntas, né? Although it was raining, I went out. Embora estivesse chovendo, eu saí. Por mais que as anéis não são nem menores, né? As duas têm o mesmo tamanho de número de palavras, né? Número de palavras não, o número de palavras, sim, é de palavras. Falei certo. As duas têm o mesmo número de palavras, mas o went out parece um pouquinho menor, porque as palavras delas são um pouco menores, vamos assim dizer. Mas você sabe que primeiro está separado por vírgula, então uma você sabe que vai ser dependente, a outra não. Elas estão bem separadas, mas você sabe que depois do although é a nossa dependent clause, e a independent clause vai ser depois da vírgula, então. Por que I went out? Ela não precisa fazer sentido, sabe? Ela faz, tipo assim, não precisa não. Ela faz sentido sozinha. Eu saí. Por mais que a pessoa fale que saiu, e não sei, você não sabe aonde, você entende, a pessoa saiu. Ok? Agora, estava chovendo. Falta um pouquinho, sabe? Tipo, estava chovendo aonde? Na sua cidade, no seu bairro, sabe? Tipo, ou ontem estava chovendo, hoje está chovendo, mais cedo, sabe? Então, falta um pouquinho de informação ali, mais do que o I went out. É igual a questão do sit, sabe? Quando a pessoa fala sit, você entende que é para se sentar. Por mais que não fale aonde, você meio que infere ali. Então, I went out, você sabe que uma pessoa saiu. Aí você pode escrever se é curioso ou não, mas ela já faz, essa frase já faz um pouquinho de sentido. Já estava chovendo, aí você pergunta aonde? Você sabe que quando estava chovendo, né? Embora estivesse chovendo, a pessoa, no caso, não quis usar o quando, né? Quis usar uma contradição para tentar fazer sentido, né? Mas poderia usar também uma conjunção de tempo. Lembrar disso, sabe? Não, tipo, você pode, às vezes, dependendo das frases que você vê em questão, sabe? Uma independente clause, uma dependente clause, você pode usar tempo e contradição ali para fazer uma mesma frase, sabe? Vai dar sentido diferente? Vai dar, mas você pode tentar unir, sabe? Não é só tipo, naquele caso você vai usar contradição. Não, se você vê que pode dar uma contradição ali, você pode usar. Mas se você fala, caberia um tempo aqui também, você pode usar. No caso, quando fiz essa frase, eu falei fazer uma contradição, porque geralmente quando chove, ninguém quer sair. Mas você pode falar também quando estava chovendo, eu saí. Você poderia falar também. Mas eu quis dar uma contradição aqui, sabe? Porque geralmente eu vou falar, quando está chovendo, ninguém gosta de sair. O povo gosta de ficar em casa, por isso que as pessoas saideiras odeiam chuva, né? Porque atrapalha o rolê delas, né? Mas basicamente é isso, lembrar disso, sabe? Que não tem uma regra, tipo, que tem que usar tempo. Não, é a sua interpretação. Se você vê que cabe a conjunções de tempo ali, usa. Se for conjunções de lugar ali, usa. Se for de comparação, usa, mas tem que ver se cabe ou não. Mas se caber mais de uma, vai, entendeu? E use, abuse delas, né? Basicamente é isso. E a outra frase que eu fiz, né, que eu só coloquei com do, Lucy shoes, the old looked like it were new. Os sapatos da Lucy, embora, né, velhos, pareciam como se fossem novos. Aqui, a frase dependente, ela já estava separada com vírgula, sabe? Mas aqui tem 3 frases. Vamos dizer que ela já vinha com vírgula, tá? E a gente já separou ela
da independente com outra vírgula, tá? Você pode unir frases com vírgulas, porque às vezes tem gente que fica tão confusa que fala, por que tem duas vírgulas aqui? Eu tô falando, sabe? Porque às vezes a pessoa que tem mais segura de si não vai questionar isso, mas a mais insegura vai. Então é sempre bom explicar. E no caso, você sabe que depois do do é a dependente, e antes dela, né, e da vírgula também, questão, é a independente. Então, Lucy Shoes é a nossa independente, você sabe que é o sapato da Lucy. Falta um pouco de informação ali? Falta, mas você entende que a Lucy tem sapato, a gente tá falando do sapato dela. E Old Looked Like New, velhos, mas pareciam como novos. O que eram velhos e mais pareciam como novos? Falta algo ali, sabe, para você entender. Aí você coloca o Lucy Shoes e fala, tá falando dos sapatos da menina ali em questão. Então, pensar sempre nisso, nessa questão, tá? Mas pessoas que estão confusas, tá? A vírgula, igual eu falei, não é obrigatória, mas geralmente você usa. E se tiver duas vírgulas, não é que tem três frases ali, não. É que às vezes a frase que você uniu já tinha uma, ok? Belezura. Vamos lá. O even though também vem com though, né? Mas é apesar de, mesmo que, também você pode traduzir como mesmo que também, sabe? E vai ter a gente vai usar ela para dar uma contradição ali. Então, vamos ver colocar a contradição em questão. Mom bought me some clothes, even though I told her not to. Então, a minha mãe, né? Minha mãe comprou algumas roupas, mesmo que, ou apesar de, eu falei para ela não comprar. Você já sabe pela regra, depois do even though, é a nossa dependent clause. Então, I told her not to. Você falou para ela não fazer o quê? Ou não comprar o quê? Ou não alguma coisa o quê? Sabe? Que o not to tem a ver com algum verbo antes em questão, sabe? Então, você falou para ela não fazer alguma coisa, sabe? Tá faltando isso. Então, ali falta, por isso que ela é dependent clause, mesmo que você saiba que ela vem depois da conjunction, você sente que falta alguma coisa se você colocar ela sozinha. E Mommy bought me some clothes. A minha mãe comprou-me algumas roupas ali, você entende. Isso, aliás, é uma coisa comum, a mãe compra roupa pro filho ou pra filha, né? Mesmo que, tipo, for um adulto grandão, sabe? Às vezes a mãe fala, meu filho tá precisando de uma meia, vou lá pedir presente pra ele, sabe? Então, não faz sentido sozinho, entendeu? Já a outra não faz. E aí você faz o told her not to que buy some clothes. Você entende, sabe? O even though é a nossa contradição. No caso aqui não vai caber tempo, nem lugar, nem comparação, só cabe contradição mesmo. Mas lembra isso. Tem umas frases que você vê e fala, não cabe isso, só cabe uma coisa, mas tem frases igual a de cima, sabe? Que cabem. Então, lembrar disso, sabe? Que não tem uma regra, falar aqui só cabe tal coisa. Então, você vai ver as frases em questão, as orações em questão. E quando você unir, você vai falar, aqui cabe de lugar. Aqui cabe de lugar e tempo. E aí você pensa qual que fica melhor ali para você e você faz. Fechou? Vamos lá para o despite e in spite of. As duas significam a mesma coisa. Que significa apesar de. Você pode usar uma ou outra, que essas têm o spite na palavra ali, né? Ou na frase ali em questão. E elas têm esse sentido. Então, vamos lá. Despite studying a lot, Sarah didn't get a great note in her test. Sarah didn't a great note in her test. A gente já sabe que é independent clause, por quê? Porque a gente tem duas orações separadas por vírgula, e a despite já está ali indicando que studying a lot é a nossa dependent clause. Mas mesmo que você não soubesse, você vê depois da vírgula, você vê que faz um pouquinho de sentido, né? Sarah didn't get a great note in her test. A Sarah não tirou uma nota boa na prova dela. Você entende isso? Você não sabe qual foi a nota, mas você sabe que ela não tirou uma boa nota. E o studying a lot, tipo, quem estava estudando muito, sabe? E para que estava estudando muito? Por que estava estudando muito, sabe?
ali falta um pouquinho de informação. E então a segunda oração dá esse pouquinho de informação que precisa, né? E ali a gente usa uma contradição, né? Por quê? Porque a Sara, ela se unindo as duas frases, estudou muito, ela não tirou uma boa nota. Porque geralmente quando a pessoa estuda muito, você acha, né, que ela vai tirar uma boa nota, e no caso ela não tirou. Isso acontece com as pessoas, né? Tem gente que não estuda nada e tira um notão, ou por sorte, ou porque teve ajudas do além, vamos falar assim, para falar outra coisa. E tem gente que às vezes estuda muito, às vezes pensa demais, às vezes faz 1.500 interpretações diferentes, quando vê não era aquilo, sabe? E acontece. Mas enfim, é a contradição ali por conta disso, né? Que a gente espera a pessoa que estuda muito tirar um notão, né? E a segunda frase que eu coloquei mesmo com in spite of, né? In spite of the rain, we went out. Apesar da chuva, nós saímos. We went out, você já vê que é a independent clause, porque está depois da vírgula, e o despite está antes do... O in spite of está antes do the rain. Lembrando que as duas você pode trocar por uma por outra, que tanto faz, sabe? Elas têm o mesmo sentido, você pode usar um no lugar da outra. Mas o que está depois, então, apesar da chuva, nós saímos, não? Apesar... a chuva, né, é a dependent clause, porque está depois da conjunção in spite of, né, apesar de. E depois, separado por vírgula, temos outra frase que a gente induz, que é a nossa dependent clause, que tá, a gente já viu qual que é a nossa dependent clause ali. Mas se você for tentar analisar, a chuva. Tá, a chuva o quê? A chuva caiu? A chuva passou? A chuva está continuando? Onde está chovendo? Você faz um monte de perguntas. Agora nós saímos, tá? Você só se pergunta aonde ou quem esses nós? Mas não faz tanta pergunta assim. Igual eu falei, não vai ser 100% perfeita, mas você entende. Agora a chuva. Quando a chuva passar, quando ter para de a música, tipo, o que é a chuva ali em questão, né? Então, lembrar disso. Agora eu trouxe however, mas eu trouxe palavras que você pode tentar, que tem pode tentar trocar por elas, outras conjunções que você pode trocar porque tem o mesmo significado, basicamente, mas tem umas que são usadas de maneira formal, só lembrar disso. Vamos lá. However é a palavra básica, todo mundo que está no inglês aprende however, mas as outras impressões você só aprende no curso avançado de inglês, porque são palavras mais complicadinhas, ou no curso final do básico também, geralmente. However significa porém, ou entretanto, ou todavia, você pode ter várias traduções no português para ela, e as outras também têm essas traduções, ok? Que é nonetheless, nevertheless, notwithstanding. São palavras maiores, mas significam essas contradições. Você pode traduzi-las de qualquer forma com essas palavras de contradição. Eu trouxe, sabe, essas palavras aí, outras frases com essas palavras, mas se você quiser trocá-las tudo por however, você pode. Sabe? Porque a however é a base, sabe? É a coringa que você pode usar para tudo, sabe? É basicamente isso. Vamos lá. Tina was feeling very sick, however, she went to work. Então, a gente sabe que she went to work é a nossa dependent clause, e a independent clause é antes da vírgula. Tina was feeling very sick. Então, a Tina estava se sentindo muito mal, né, ou muito doente. However, né, no entanto, né, ou porém, ela foi para o trabalho. A Tina estava se sentindo muito doente ou muito mal, é a nossa independent clause, e ela faz sentido sozinha. Você sabe que a Tina estava se sentindo muito mal, você não sabe qual era o sintoma, você sabe, você entende. Agora, ela foi para o trabalho. Ela quem, né? Você já se pergunta isso. E qual que é o trabalho dela, né? Para você entender quem é ela, às vezes, sabe? E então você já sabe que a Tina e ela estava mal, mas ela foi para o trabalho. Aqui você pode colocar uma contradição, porque geralmente as pessoas que passam mal não deveriam estar no trabalho, mas o capitalismo faz isso, né? Você precisa ganhar dinheiro, a não ser que você seja rica, né? Aí tudo bem, mas a pessoa que está ali mal financeiramente vai ter que trabalhar, né? E você poderia colocar também tempo, enquanto ela estava
mal ela foi trabalhar, você poderia colocar um while ali, se quisesse, mas a gente coloca uma contradição, porque fica melhor, né? Porque você não imagina uma pessoa que está doente trabalhar, né? É triste isso, né? Mas enfim. Então, depois de saber tudo isso, a gente vai ver só as outras. Eu não vou falar de novo, essa é independente clause, essa é independente clause, mas eu vou mostrar para vocês que podem ser trocadas por however. I haven't lunch, nevertheless, I'm not hungry. Eu não almocei, tá? No entanto, eu não estou com fome. Beleza? Por isso que temos uma contradição ali, porque quando você almoça, é para você. Não almoça, você sente fome, mas a pessoa em questão não está sentindo fome. Você sabe que depois da nevertheless a dependent clause e antes a independent clause, ok? Mas vamos colocar por however. I have a lunch, however, I'm not hungry. Eu não almocei, porém eu não estava com fome, né? Então eu não estava com fome, por aí vai. Você pode usar qualquer tradução dessa. Mas dá para entender? Por isso que só se ensina however, porque as outras são mais difíceis de falar, são mais complicadinhas. Mas elas são usadas, tá? Mas lembrar que elas têm o mesmo sentido de however, se você quiser trocá-las por however, você pode. Tipo, the problems aren't so serious, nonetheless, we resolve them soon. Os problemas não são tão sérios, porém nós resolveremos eles logo. Depois a nonetheless é a dependent clause, antes dela é independent clause, ok. Só que nonetheless fala, nossa, que palavra complicada. Seria melhor falar however? Seria, olha como ficaria. The problems are so serious, however, we resolve them soon. Por isso que o povo só aprende o however como conjunção nesse sentido de contradição, sabe? Né? Nesse quesito que pode ser traduzido de várias formas, como porém, contudo, todavia, portanto, e não aprende as outras. E às vezes essas palavras enormes falam, minha nossa, que droga é essa, sabe? Porque uma palavra desse tamanho, mas você pode usá-las no lugar de however ou vice-versa, sabe? Porque tem o mesmo sentido. Tanto que eu nem dei o exemplo com o North Extend. Não dei. Mas seria a mesma coisa, ok? Beleza, espero que sim. E a última de contradição aqui vai ser o otherwise, que significa caso contrário ou se não. E vamos lá. Be here before noon, otherwise you won't be able to say goodbye to Lisa. Então, esteja aqui antes do almoço. Eu pensei no almoço por causa do meio-dia, né? Que geralmente é hora de almoçar, desculpa. Esteja aqui antes do meio-dia. Se não, né? O caso contrário, você não será capaz de dizer tchau para Lisa, adeus para Lisa, né? Esteja aqui antes do meio-dia é a nossa independent clause, porque você sabe que é uma clause, mas você sabe que é independent, porque tá antes o otherwise, e depois do otherwise a gente tem a nossa dependent clause. Ok, a gente usa a contradição aqui, e a comparação não caberia, o lugar não caberia, e tempo ficaria muito estranho, porque já tem uma informação de tempo ali, né? Então, por isso que a contradição aqui em questão, a palavra de contradição que a gente usou faz sentido. Fechou? Espero que sim. Vamos para uma grandona também agora, que é a de causa. Respira, toma uma água enquanto eu tomo também. Vamos lá. Vamos para a mais fácil, que é mais usada, que é because, que é porque ou pois, você pode traduzir das duas formas. We're late because of the traffic. Nós estamos atrasados por conta do tráfego. Tá? Não é o tráfico de drogas. Não é o tráfico de joias. É o trânsito, ok? Pode ser traduzido das suas formas, eu traduzi da maneira errada de propósito, porque muita gente faz esse lance, tráfico, lembra tráfico, mas é o trânsito. Ok, vamos lá então. Pode ser traduzido das suas formas, como eu falei, se você quiser usar traffic para traffic of drugs, você pode,
Mas se você quiser usar traffic para trânsito, você pode também. Beleza? Então, vamos lá. A gente usou because para dar uma causa, porque é que as pessoas estão atrasadas, né? E a gente, por mais que não tenha vírgula, a gente sabe que a dependent clause, a oração dependente, é of the traffic, por conta do trânsito. Sorry, refluxo fica. Enfim. E do trânsito o quê, sabe? Você fala, do que do trânsito, sabe? O que tem a do trânsito, sabe? Muitas perguntas aqui. Já nós estamos atrasados, você já sabe, você entende, as pessoas estavam atrasadas, aí você entende que depois, mas ainda que é por conta do trânsito. Mas ela também vai ser complementada, mas a do trânsito vai ser mais complementada ainda, porque só tá do trânsito, né? E aí vem a conjunção para fazer esse link, né, entre as duas e dessa dupla complementação. Mas quem ganha mais, lógico, é a dependent clause, né? Porque ela tem menos sentido do que a dependent clause, que ela pode existir sozinha, né? Mas eu acho que vocês entenderam isso, que depois então, da conjunção em questão vai ser a nossa oração dependente, e antes dela vai ser a independente. Agora, para não repetir tanto isso, eu só vou falar o que significa cada uma e eu vou dar o exemplo para não ficar tão pesado assim. Porque eu acho que deu para entender. A gente tem o sims de novo. Lembra que eu falei que as palavras em inglês podem ser polissêmicas quando eu ensinei preposições? Isso cabe para conjunções também. O sims está aqui. O sims lá é desde, né? Aqui já é pois, tá? Então pode. Aqui vai ter essa polissemia também. Mas vamos lá. The road is clear since the construction works were done. Were done. Por que eu falei we're? Minha cabeça já bugou. Enfim, com tanta conjunção. Por isso que eu sempre falo, faça a pausa. Nossa Senhora, enfim, vamos lá. A estrada estava liberada, tá? Não é no limpa no literal de eu limpei algo, sabe? Que estava liberada, antes estava obstruída por alguma coisa e agora já liberaram para os carros passar, entendeu? Esse é o sentido do clear. Em questão, a gente traduz como, às vezes, como limpo, o clear, por isso que eu tô falando, aparece por quê? Lembra do clear mesmo? do shampoo, tem esse sentido, sabe? Por isso que eu tô falando também. Tem gente que não sabe desse sentido do clear, mas eu tô trazendo aqui. Mas é mais para esse sentido de liberada aqui no caso. A estrada estava liberada, pois as obras, os trabalhos de construções estavam feitos, né? Então você já sabe porque a estrada estava liberada e você deu sentido para as obras de construções estarem feitas, né? Com o pois em questão. E lembrar que temos polissemia nas conjunções também. Não tanto igual as preposições, sabe? Você não vai ter tantas conjunções num lado como do outro, tem bem poucas, mas tem. E tanto que a polissemia está aqui, está em outro lugar, está em outro lugar, porque você vê sims como preposição, simples como conjunção, sims como não sei o quê, where como isso, where como... Sabe, você vê where como adjetivo, where como conjunção, e você vê where não sei como... Tipo, é uma variedade, sabe? Tipo, o inglês é muito louco. Mas, enfim, é a vida. Vamos para o as, né? Que é como ou enquanto, assim que. A gente quer saber a causa, né? Então vai ser como, né? Então, como você estava fora, eu deixei uma mensagem para você. Ou as you were out, I left a message for you. Eu estou falando rápido, temos uma vírgula separando duas orações. Você sabe como vai ser independente ou outra dependente. Independente vai ser o you were out, porque está depois do as. Então, como você estava fora, eu te deixei uma mensagem.
Lembrar que, tipo, igual eu falei, por mais que seja independente clause, você dá mais uma complementada a mais aí. Mas igual eu falei, a que vai sair mais complementada é a dependente clause porque ela não faz sentido sozinha. E a dependente clause faz, mesmo que falta alguma coisa ali, que eu falei, ela não é 100% perfeita, mas ela fica bem sozinha, a outra não, né? Temos a how, que é como, né? You can do everything how you want. Então, você pode fazer todas as coisas, né? Como você quiser. Que não tem vírgula para separar, mas você sabe que depois do how é a dependent clause e antes do how é a independent clause. O so, que é então, para que. I was very tired, so I went to bed. Aqui temos uma vírgula separando duas orações. Se você sabe como vai ser de um jeito, a outra vai ser de outro jeito. Você sabe que depois do so vai ser a dependent clause, porque é a regra, né? Que depois da conjunção a gente tem a oração dependente e antes dela a gente tem a independente. Né? Então eu estava bem cansado, então eu fui para a cama, né? Para mimir, né? No caso você fazer se infere isso, né? Aí, como eu falei que o esta na as vai ter várias coisas, o sol tem vários tipos depois dele. Também um deles é so that. Mas eu trouxe ele junto com duas outras conjunções, que é in order that, in order to. Mas igual eu falei, a outra que tem que é so as to, tá? E todas significam de modo que, a fim de e para que. Você pode traduzir todas desse jeito. Mas eu trouxe elas juntas porque você pode trocar uma pela outra que fazem sentido do mesmo jeito. Mas igual eu falei, muitas conjunções mesmo. Mom worked so hard so that I had a birthday party. Então, a minha mãe, ela trabalhou muito para que eu, a fim de, ou de modo que eu tivesse uma festa de aniversário. A gente tem uma vírgula separando as duas orações, mas você sabe que depois da so that, a gente tem a dependent clause, né? John woke up early in order to. Eu não coisei ali, mas depois eu faço isso também. In order to have time to pack his things. O John, ele acordou cedo para que, né, eu a fim de ter tempo para arrumar as coisas dele. Você sabe que depois da in order to é a dependent clause, que faz menos sentido sozinha. We monthly buy food in order that we have something to eat. Nós mensalmente compramos comida para que nós temos algo para comer. E de novo, depois da. Ai, não é expulsão, desculpa. Depois da in order that, você sabe que vai ser a dependent clause e antes dela é a independent clause. Não tem a vírgula ali para falar que tem duas frases, mas você pode saber diferenciar pela conjunção. E lembrar, né? Eu não trouxe com todas que eu coloquei ali em cima. Faltou um exemplo com so as to. Mas lembrando que você poderia fazer a mesma frase com as 4 conjunções. Que elas significam basicamente a mesma coisa. Fechou? Espero que sim. Nossa, me dá uma agonia como nós gostamos de induzir. Vamos lá. Now that, ou now. Esse now, esse that é para fazer um que, tá? Então, você pode falar agora ou agora que. Porque o that, tá, gente, é uma conjunção. Não tá aqui, mas é. Aliás, o that está em todas, mas enfim. Now that I have a car, I can drive to work. Então, agora que eu tenho um carro, eu posso dirigir para o trabalho. Desculpa por isso, gente, é um bichinho. Ai. Quando eu vejo um bicho no meu quarto, eu tenho que matar, desculpa, viu? Principalmente com um voador aqui. Fica enchendo o saco, mas enfim, vamos lá. Agora que eu tenho um carro, eu posso dirigir para o trabalho. Lembrando que tem uma vírgula separando, mas mesmo que não tivesse, lógico que ficaria difícil, porque a independent clause vem depois. A vírgula salvou a gente aqui. Mas você infere que, por conta da conjunção, que depois do now that é a nossa dependent clause,
e depois da vírgula a nossa independent clause. Então, agora que eu tenho um carro, eu posso ir de trabalho e tem now you're older, you can help clean the house, né? Agora você é mais velho, você pode ajudar a limpar a casa. Oh my God, não temos uma vírgula, o que fazemos? Nós vamos pela lógica. Poderia ter uma vírgula aqui? Poderia. Mas eu acho que dá para entender qual que é a dependent clause e qual que é a independent clause. A dependent clause vai ser you're older, tá? A vírgula poderia estar depois do you can help cleaning the house, ok? Mas sem vírgula faz sentido também, tá? Então, agora que você é mais velho, você pode ajudar a limpar a casa. E you can help cleaning the house é a independent clause. Porque ela faz sentido sozinha, e por isso que a gente infere que ela é independent clause, e o older é a dependent clause. Mesmo que não tenha vírgula ali, tipo, você fala, nossa, e a vírgula, o que eu faço agora, né? Como que a independent clause é uma frase que faz sentido, você vai tentar descobrir até fazer sentido ali, né? Então você vai pegar you can help clean the house. Pelo menos bem simples para mim, sabe? Espero que vocês tenham entendido por que faz essa lógica. Mas poderia ter uma vírgula ali também. A why, que é porque, significa... a gente pensa, quando a gente já vem em inglês, que a gente só usa o why para perguntas. E a gente pode usar o why para respostas. Somente que o why é uma conjunção. Então, se você quiser usar o why em respostas, você pode. Não é regra, sabe? Que ensinam como é regra, que você usa o why para fazer pergunta. E não, você pode usar para resposta também. Porque o why é uma conjunção também. Então, não é só uma WH question. Então, lembrar sempre disso. Mas tem o mesmo sentido de because, né? Que é porque. Então, I know why he did this. Aqui a gente não tem vírgula, mas é fácil de entender porque a dependent clause está depois, né? Porque a conjunção está ali no meio, então fica mais fácil. Então, eu sei porque ele fez aquilo, né? Ou isso, né? Fica melhor isso, né? Com isso, né? E o why tá ali para separar, então você sabe que he did this é a nossa dependent clause e antes de why é a nossa dependent clause, nossa oração dependente. Ok? E eu coloquei outra frase com why só para vocês pegarem que o why não é usado só para perguntas. It's easy to see why he achieved a lot of things. É fácil de ver porque ele conseguiu muitas coisas. Why é a nossa conjunction, né? A nossa subordinate conjunction de causa. Então, você sabe que depois dela, por mais que tenha uma vírgula, você vai falar que está ali a dependent clause e antes dela temos a nossa independent clause. Então, a independent clause, nessa oração independente is easy to see. Aí, o I, he achieved a lot of things, que vem depois do I, né? É a dependent clause. Fechou? E agora vem a and, then, therefore, que significam praticamente a mesma coisa. Mas lembrar que o hence é geralmente usado por ser uma palavra mais chicosa, vamos falar assim em inglês. Uma que entraria que eu não coloquei, porque não é tão usada mais, é o does, tá? É THUS, significa a mesma coisa, mas é a mesma coisa que o hence. Sabe palavras que, tipo, são antigas no português, eles falam, tipo, que difícil, ou até que chique, sabe, de usar, eu vou usar no meu texto, na minha redação, para tirar nota maior. O hence e o does entra nisso. E você vê essas palavras geralmente até em processo, sabe? Quando fala processo, sabe, na questão de direito, de fazer um processo, é basicamente isso que eu tô falando. Porque elas são palavras mais, vamos falar, difíceis, entre aspas, mais chicosas, porque são mais antigas, né? Usando mais antigamente, hoje não é tão. Mas vamos lá. A therefore é mais usada do que elas, e a then também. Mas essa then é com E. Tá, né? A then com A, ok? Que é a arte de comparação. Vamos lá. Então, assim, deste modo, portanto, é isso que eles significam. É para dar uma causa, alguma coisa, né? E vamos lá. Tim got a job in another state, then we'll have to move there. Então, Tim, ele conseguiu um trabalho em outro estado. Então, né? Nós temos que nos mudar para lá.
Eu odeio fluxo. O then, depois dele, nós temos o nosso dependente clause, nossa oração dependente, antes dele que está separado por vírgula, que facilita a vida, mas às vezes que não tivesse, você tem o then tá ali no meio para não gerar aquela dúvida, né? Então, antes dele, a gente tem a nossa dependente clause. We have a lot to discuss. No. We have a lot of discuss yet, therefore we'll return to this at next meeting. Nós temos muito a discutir ainda. Deste modo, ou portanto, nós estudaremos para isso no próximo encontro, numa próxima reunião também. Então, tem esse mesmo sentido. E você sabe que depois da vírgula e depois do therefore está a dependente clause, a oração dependente. Antes dela está a nossa independente ali, a nossa independente clause. E eu coloquei por último a hence, e eu coloquei num exemplo de processos, de uma imagem assim, né? We suspect, the primary suspect is hiding something, hence the need for another inquiry. Então, nós suspeitamos que nosso suspeito primário está escondendo alguma coisa, por isso necessitamos de outro inquérito. Deu para entender? Eu não usaria o therefore aqui, eles não usariam o then, por mais que signifiquem a mesma coisa. Eu falei que tem palavras no português que a gente só usa em certos contextos, não na fala, porque a fala a gente usa mais fáceis, por exemplo. E em textos que depende de palavras, você quer colocar mais complicados para dar um tchan mais, você usa aquelas palavras, mas quando você fala, você não usa. O hence é isso. O hence é a palavra chicosa, igual o does. O does poderia estar ali também tranquilamente. O does não é tão usado, mas ele é aprendido também até hoje como uma palavra assim, a mais, assim, né, vamos assim dizer. Mas tem todas o mesmo sentido, ok? Eu espero que tenha entendido. Eu dei esse exemplo, sabe? Tipo, deixa eu tentar lembrar uma palavra que a gente considera chicosa. Otrocin. Otrocin. Eu travei, desculpa. Otrocin. Otrocin. Eu tava de novo, aí beleza. Otrocin significa desde modo. Igualmente. É meio que um assim que, sabe? Você usa muito assim que e você não sabe qual palavra usar na sua redação. E aí você quer usar uma palavra diferenciada para não falar e, ou também, ou algo do tipo, use outro assim. Você fala outro assim, você não fala outro sim, mas você vai usar, porque é diferentona. Porque você sabe que vai ganhar uns pontinhos a mais na redação do Enem, tu tá usando uma palavra que ninguém usa. Entendeu? É o has, é o does, basicamente. Agora eu acho que vocês entenderam qual ponto dessa palavra chicosa, diferentona. O outro assim tá aí, você não fala outro assim normalmente, a não ser que você seja um cara que quer falar palavras diferentes na sua vida. Se você não for esse cara, for uma pessoa simples, você não vai usar outro assim, nem a pau, né? Então, lembrar disso. Então, terminamos a causa com palavras diferentonas. E terminando, temos condição, depois tem maneira. Maneira eu coloquei por último, que é a terceira menor, né? Por isso que eu coloquei para dar uma suavizada. E desculpa por estar coçando o nariz, mas às vezes eu tenho umas crises de coceira. E uma parte do meu corpo, ou várias, eu vou coçar, e no caso, só para está coçando. Meu joelho também. Enfim, vamos lá. Vamos começar com a mais básica, que é a if, que é se. A gente vai dar uma condição. Então, para acontecer uma coisa, você tem que fazer isso, sabe? Isso que é a condição, né? Então, vamos lá. You can stay here if you like.
Você pode tirar aqui se você quiser. Nós temos uma vírgula ali, então você sabe que temos duas orações bem separadas, mas pode descobrir qual é dependente, você vai ver a conjunção onde ela está, e depois dela é a dependent clause, a oração dependente, né? Então, a nossa oração dependente é you like, se você quiser. Lembrar que para os que tem só inglês basicão, like não é só gostar. Like pode ser várias coisas. Like é polissêmico pra caramba. E nesse sentido é se a pessoa desejada, ok? Tem o sentido de want. Beleza? Então, depois do if, nós temos a dependent clause, e antes da vírgula ali, e do if também, a gente tem a dependent clause. O as long as, ele está aqui de novo, ele apareceu com o tempo, e ele está aqui agora como... Não, eu tô falando caquinha, peraí. Ele não apareceu com o tempo, né? Eu tô boiando. É a soon as que apareceu aí. Lembra que eu falei que tem o as vários? Tem as long as, o as soon as, por isso que eu confundi que tá de tempo. Tem as much as, que entra como comparação. E as soon as entra como de tempo, né? As long as está entrando como condição, e as much as seria uma comparação, ok? Ou até mesmo uma condição também. E significa só se. Agora eu tô conseguindo. Vamos lá. You can go to the party as long as you take great notes. Por que é uma condição? Porque a pessoa só pode ir para a festa se ela tirar boas notas. E aí que tá o peguinha, e entra a pressão de tirar boas notas, porque a pessoa quer ir para a festa. A não ser que ela desista da festa e fala, né, vou falar a palavra que começa com ele, mas enfim. Por isso que temos uma condição aí. A gente já sabe que depois do as long as nós temos nossa dependent clause, e antes da vírgula também temos a independent clause. Ok, vamos para even with. Lembrar que a even não pode ser usada sozinha para trazer uma condição como uma conjunção. Ok? Então, você nunca vai ver even sozinha. É even alguma coisa. Even if, even though, tem even though, a gente já viu antes. Even não sei o quê. O even sozinha você não vai ver. Se vocês quiserem ler sobre isso, eu já vi da BBC, que a BBC ela tem umas explicações sobre gramática. Eu acho bem interessante que a BBC traz isso, mas eles têm. E eu já li lá também, mas que o even sozinho não vem. Só even com alguma coisa para trazer esse lado da conjunção. Então, even if significa mesmo se, e a frase em questão é We are traveling tomorrow, even if it rains. Então, nós iremos viajar amanhã, mesmo se chover. Poderia ter sentido de contradição aqui? Poderia. Mas por que é condição? Porque se chovendo ou não, eu vou sair, querido. Por isso que não é uma contradição só, sabe? O even though, né, que eu já falei, né? O even though daria essa contradição, né? Que só tipo, chovendo, eu vou sair se chover, sabe? Está chovendo e eu saí, sabe? Seria uma contradição ali. Mas como que você fala, mesmo se chover, eu tô saindo, querida, você fala, eu vou sair, chovendo ou não. É esse sentido, porque a gente tem uma condição aí. A pessoa fala, eu vou sair. Passa chuva, passa sol, passa furacão, eu tô saindo. Entendeu? Então, por isso que a gente tem uma condição. E lembrar que depois do even if, agora nós voltamos a forçar. Depois do even if é a nossa dependent clause, antes do even if e antes da vírgula, nós temos a nossa dependent clause. E um interessante, eu tô falando muitos termos em inglês agora, né? Mas eu não falei vírgula em inglês, porque é uma palavra bem engraçada, eu acho.
da vírgula, para a gente falar vírgula, porque a gente fala vírgula, a gente usa a palavra vírgula. Lá eles falam coma. Coma pra gente é outra coisa. Mas escreve do mesmo jeito, quase, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Eu não sei se acrescenta um M não, mas fala coma. Só um minuto. Peraí. A internet travou, então o vídeo deve ter travado também. É com dois M's. Enfim, escreve com dois M's, mas fala igual, né? É o coma. Ah, só pra curiosidades, né? Enfim, depois dessa curiosidade, vamos para once. Once upon a time. Quem nunca ouviu essa frase em inglês, né? Era uma vez, traduzindo. Mas aqui não tem esse sentido de era uma vez para contar uma historinha. A gente temos uma conjunção, então vamos lá. Isso significa uma vez que, desde que, assim que. Sabe? Não é só era, sabe? Once Julius started working, he could look for the house. Felizmente tem uma vírgula, então você não vai ter que adivinhar qual que é independent clause. Você sabe que depois da vírgula vai ser independent clause, porque depois do once temos a nossa dependent clause está separada, então você não vai ter que fazer uma suposição de onde que começa, sabe? Felizmente. Mas é a regrinha. Depois do once, temos a dependent clause, tem a vírgula ali, e depois da vírgula a gente tem a dependent clause. Então, depois que o Julius começou a trabalhar, desde que Julius começou a trabalhar, assim que Julius começou a trabalhar, tanto faz você traduzir, ambas as formas estão corretas, he could look for a house. Mas não traduza como depois, porque você pode colocar um tempo aqui, sabe? Tanto uma condição como um tempo caberia nessa frase, né? After Julius started working, he could look for a house. Então, depois que o Julius, sabe? Depois que o Julius começou a trabalhar, então, depois daquele tempo. A gente traz uma condição, né? Que é once Julius. Então, uma vez que o Julius começar a trabalhar, a gente pode olhar uma casa. Então, a condição para a gente procurar uma casa é o Julius trabalhar. Ok? Mas caberia tempo aqui também. Então, basicamente é isso. Unless você faz que, a não ser que algo, porque less é menos, né? Então, unless é menos que, ou menos se, a não ser que, né? Qual que é a frase em questão que eu coloquei? Let's go out unless you're tired. Então, vamos sair a menos que você esteja cansado, ou menos se você esteja cansado, a não ser que você esteja cansado. Uma dessas traduções cabe perfeitamente. A gente sabe que depois do unless a dependent clause, antes do unless e da vírgula também, a gente tem a independent clause. Provided that significa a mesma coisa, só tem o that para dar um diferencial a mais, que significa que. E então, entendendo que, ou entendendo, né, ou na condição que, ou na condição, ou desde que, ou só desde, sabe? Porque o that, se você coloca o that, traz esse que. Se você coloca sem o that, tira esse que da tradução, ok? Mas tem o mesmo sentido. Mas ambas traz essa condição. Então, vamos ver as frases que eu coloquei tanto com o que quanto sem o que, né? You can play with your friends, provided that you finish your homework first. Então, você pode sair com seus amigos, desde que você termine a sua tarefa de casa primeiro. Aqui daria tempo também, se você quisesse, mas a condição, por que é uma condição? Porque você só pode visitar seus amigos se você terminar sua tarefa de casa. Mas você pode também colocar um after ali para colocar depois disso? Você pode, sabe? É que eu falei, às vezes pode caber vários tipos de conjunctions, às vezes só uma ali já cabe mais também. Mas deu para entender por que da condição ali? Não é só porque a palavra, a condição é de condição, mas porque tem esse sentido, né? Tipo, você só vai poder brincar se você fazer isso, sabe? E é por isso que temos uma condição. E provided that é a conjunção em questão, né? Então, depois dela temos a dependent
clause, e antes dela temos a independent clause, ok? E agora eu coloquei sem o que. You can visit your friends provided she has time. Você pode visitar seus amigos desde... Não, você pode... Nossa, meu cérebro está muito bugado, vamos lá. You can visit your friend, sem o S, sua chonga, provided she has time. Então, você pode visitar sua amiga, você falar amiga porque tem um X depois, ok? Entendendo... não, desde... Ela, se ela tiver tempo, sabe? Você pode traduzir assim. Ao mesmo você queria trazer um que. Eu tava querendo, então vamos colocar um se ali, um if. Aliás, você poderia colocar um if nessa frase que ficaria perfeito. Mas é isso, basicamente. Você só pode visitar sua amiga se ela tiver tempo. Se ela não tiver tempo, você não incomode ensinando o filho ou a filha a ter um pouco de responsabilidade. Mas o that traz isso, gente. O that traz esse que a mais ali. E lembrar que antes da conjunção a gente tem a independent clause, depois da conjunção a dependent clause, e é isso, basicamente, a ideia central de subordinate conjunctions. E lembrar também que você pode colocar, às vezes, tempo, às vezes você pode colocar uma de lugar ali também. Ambas vai ter sentido diferente, porque antes você está colocando tempo, depois você está colocando lugar, depois você está colocando condição, ou contradição, sabe? Mas lembrar que às vezes pode caber ambas para virar várias frases de contextos diferentes, ou vai caber só uma, e depende do que você pensar que fica melhor. E a última é assuming ou assuming that, né? Que é igual, tem um that a mais, não que a mais, mas significa supondo ou supondo que. Assuming that he has time, will he help you? Então, assumindo que ele tem tempo, ele irá te ajudar. Então, assumindo que ele tem tempo é a condição para que ele possa te ajudar ou não, né? A pessoa está questionando essa... Desculpa pela coçação, mas não é minha vontade. Isso se chama... Nossa, minha língua tá... Isso se chama alergia. Mas vamos lá. Assuming that he has time, então assumindo que ele tenha tempo, ele irá te ajudar. Provavelmente alguém afirmou isso e a pessoa está questionando. Ele irá te ajudar, sabe mesmo? Mas basicamente a gente tem a condição para isso, que assumindo que ele tenha tempo, ele pode te ajudar, ou não. Aí vai dar vontade dele, mas essa é a condição que ele tenha tempo, né? E então depois do assuming that temos a dependent clause, e antes dela temos a independent clause, e tanto que a pessoa responde, we don't know that, eu não li isso, eu tô falando que meu site tá bugando, porque muita conjunção tá bugando na minha cabeça já. Então, eu tento de vocês bugarem também, por isso vocês podem ver o vídeo, pausar, depois continuar, pausar e por aí vai. Nós não sabemos disso. Então, will he help you, we don't know that, é a independent clause, e he has time a dependent clause, né? E uma frase só com assuming, sem o that, sem o algo a mais, I will go to the college next year, assuming I will take a great note on Enem. Olha, coloquei o Enem para vocês. Eu irei para a faculdade, né, o ano que vem, assumindo, entendendo que tirarei uma boa nota no Enem. No português a gente quer muito colocar no que, mas no inglês faz sentido sem o que, tá? Eu quis traduzir com o que, para mim fica melhor assuming that, mas o assuming faz sentido também. Tanto que ali em cima, se você falasse assuming has time, faria muito sentido para os que falam inglês. A gente precisa do that, tanto que quando a gente aprende o that, a gente xuxa that em tudo. É incrível. Mas basicamente é isso, é supondo que, ou assumindo que, e por aí vai.
Mas lembrar que antes do assuming é a independent clause, desculpa, antes do assuming é essa vírgula, né? E depois dele a gente tem a dependent clause. Fechou? Eu espero que vocês tenham pegado pelo menos essa ideia principal e as outras que eu vou falando também. Espero muito mesmo. Mas igual eu falei, se ficar confuso para vocês, vê um dia só de lugar, que é a primeira, né? Depois vai a outra, aí pausa, aí depois vai a outra, sabe? Para não ficar muito pesado, que é igual até meu cérebro tá bugando, imagina de vocês, né? Enfim. Nossa, eu vi que a câmera bugou por 1 segundo. Eu espero que tenha pegado. Mas igual eu falei, tipo, se vocês quiserem, repetindo, porque vai que a câmera não pegou, se vocês quiserem ver esse vídeo, pausar, depois ver de novo, pausar, para não ficar igual eu, que meu cérebro está bugando agora, tá ok, sabe? Não precisa ver tudo de uma vez, né? Ninguém é obrigado a isso, não é essa obrigação. E para terminar agora, a última é maneira, terminamos! Vamos lá. Primeiro é as if, yes, though, tá aqui. O as ele leva para muitas variações, né? E, aliás, eu vou começar com o as primeiro, que eu acho melhor. Tá ali embaixo, né? O as é a maneira, porque é o modo que você faz alguma coisa, sabe? É as that, sabe? Você pode usar as como comparação. A gente já viu isso, inclusive. Mas você pode falar a maneira que você está fazendo com as também. E é por isso que o as está aqui. Então, vamos lá, de modo que ou como que, né? The results were not bad as... Não. The results were not as bad as I had expected. Os resultados não foram ruins, tão ruins. Gente, essa frase está errada. Eu coloquei um as a mais. Desculpa. So, yeah, the results were not bad as I had expected. O as, que é o outro, que é o de modo que eu esperava. Ok. Eu vou corrigir também, já tem 3 erros, nossa senhora. Eu peço desculpas. Mas vamos lá. Ignorem esse as, por favor. Vamos lá. The results were not bad as I had expected. Então, depois do as ali do segundo, ok? Que depois vai ficar o primeiro, que eu vou tirar quando eu passar esse slide lá. Nós temos a nossa dependent clause. Sorte que está no meio, você não vai ter que adivinhar que depois desse as... a gente tem a dependent clause, né, que depois da conjunção a gente vai ter, e antes desse as, temos a independent clause, que a frase faz sentido sozinha. Eu falo, falta um que a mais? Às vezes falta, não é perfeito. Mas pode ficar sozinha mais de boa, diferente da depois da conjunção. Agora vamos voltar para o as if, as though, né, que significa como se. Tim behave as if he did nothing wrong. O Jim ele se comporta como se ele não tivesse feito nada de errado. O as if é como se, né? Então depois dele a gente tem a dependent clause e antes dele a gente tem a independent clause. Então acts as though he is very rich. Então as though é a nossa conjunção e depois dela a gente tem a dependent clause e antes dela a gente tem a independent clause. Lembrando que as duas têm o mesmo significado. Então, se você quiser trocar, tipo, ali no segundo por as if, você pode, ali na primeira, se quiser trocar por as though, você pode, porque tem o mesmo significado. Ok? O like, eu já falei, ele tem vários sentidos, ele está aqui no sentido de falar maneira, né? Então, como alguma coisa, né? No sentido de as, né? Por exemplo, alguma coisa. E vamos ver a frase que eu coloquei. The neighbor has bought a car like mine. O vendedor comprou um carro igual o meu, como o meu, né? Aqui tem sentido de comparação mesmo. No sentido de querer, igual a gente já viu, ou sentido de um jeito que a gente quer, sabe? Ou de gostar, né? É uma comparação, a maneira, no caso, comparação não, é uma maneira.
Eu tô falando que meu cérebro está bugado. Enfim. Então, por isso que a gente tem a maneira, porque o vizinho, ele comprou o carro igualzinho meu. Igualzinho, do jeitinho. A maneira do carro dele é igual a maneira do meu. Tipo, ele comprou, tipo, no mesmo carro. Ele não imitou. Então, aí por isso que temos o like aqui. A maneira pode ser comparação também, tá? Ok. Não tá errado falar que maneira é comparação. Pode ser comparação também. Mas pode ser do jeito que você faz alguma coisa. Ok? Lembre-se disso. E temos o det, o famoso det, que a gente usa para tudo, a gente gosta de chuchar um det em tudo. Quando a gente aprende inglês, a gente chucha mesmo o det, tá? A gente até tem que parar de usar muito o that, mas a gente fala que em tudo, e por isso a gente quer chuchar que em tudo, no caso em inglês, o that em tudo. Mas o that é uma comparação de maneira, né? Então você faz uma coisa que a outra, né? Vamos falar assim. E I didn't know that he was married. Eu não sabia que ele era casado, é que a gente tem a maneira que o cara era casado, né? É a notícia do dia. Uma pessoa foi enganada aí, né? Um cara falou que ele não era casado e ele era, olha só, coisas comuns do dia a dia. Depois do that, então, a gente tem a dependent clause, e antes do that, a gente tem a independent clause. E a outra frase, eu trouxe duas, né? I was so angry that I couldn't sleep. Eu estava tão brava que eu não conseguia dormir. Eu não poderia dormir. Então, antes do that, I was so angry, né? É a nossa independent clause e a independent clause, né? E a dependent clause é I couldn't sleep. Beleza? Finalmente terminamos. Eu acho que esse vídeo passou de 1 hora. E eu não tô nem zoando. Eu só vou saber quando eu postar para vocês. Mas eu tenho certeza que passou de 1 hora. Então eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo. Mas eu falei, gente, tem muito mais que 50. Eu nem sei quando deve ter aqui. Eu acho que deve ter chegado em 50, se não foi quase. Ou foi um pouquinho a mais, mas tem mais do que isso, igual eu falei. Tem algumas que eu nem trouxe. Eu citei o As Much As, mas tem outras também. Igual o Dust, que eu falei que eu não coloquei ali, porque não é tão usada mais. Então, assim, tem muitas. Se você procurar, tipo, a tabela de subordinate conjunction, tem lugar que nem traz todas. Traz, tipo, umas 20. Porque as básicas, sabe? Nem se separa, sabe, igual eu fiz direitinho pra vocês. Essa é tempo, essa é lugar, essa é condição, essa é a causa. Tipo, só falar aquilo. E pra você achar material mais completinho na internet ou na gramática é bem difícil. Porque ou vai ser livros mais caros, ou vai ser sites mais difíceis de achar. Então, assim, a ideia requer mais pesquisa para achar, né? E aí vocês vão ver que, tipo, que é muita mesmo. Geralmente, os livros básicos de inglês, eles só mostram o básico, ou o que eles acham que você deve saber, e os livros de gramática básica, os sites também, né, fazem isso. Mas, como eu falei, são um bocado mesmo, e eu não consegui mostrar todos por quê? Porque é muita. Mesmo. E por isso o tamanho do vídeo, mas como eu disse, peço desculpas, sei lá, se você fala, nossa, sério que ela precisava fazer? Precisei, porque vocês precisam aprender, pelo menos uma parte tem que pegar e tem que saber que a subordinate conjunction, então faz isso, sabe? Ela une uma oração dependente com uma independente, e a dependente vem depois da subordinate conjunction, independente pode vir antes ou depois de toda a dependent clause, né? Aí você espera ter uma vírgula para separar, senão você vai fazer a lógica ali. E lembrar que você pode usar, às vezes, só um tipo de conjunction ali da subordinating, ou você pode ser vários tipos. Pode caber ali. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Olha a minha cara de cansada. Eu tô cansada. Isso cansa. É igual eu falei, se vocês quiserem ver o vídeo e pausar, depois ver e pausar de novo para pegar, pode. Até que é melhor que igual meu cérebro bugou nesse fim, foi bugando. Eu me senti como o Alan Zoca falando palavras erradas.
Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. E terminamos conjunções. Yay! E eu não vou dar spoiler do que vai ser. Mas começa com a letra A. Ou não. Eu tenho 2 aulas prontas. Eu não sei se eu vou começar com uma que é verbo ou se é uma que é advérbio. Mas enfim, eu vou ver aqui como que eu faço com vocês. Se eu coloco advérbio pesa, eu trago só o verbo para dar uma. Eu acho que vou trazer o have para vocês do que o advérbio. Eu acho que a próxima aula eu já vou dar spoiler, vai ser o have. Me decidi aqui no momento da aula. Mas foi isso. Quaisquer dúvidas gente, não fique com medo de perguntar, perguntem nos comentários do YouTube, ou mandem e-mail pro e-mail do Enizando, ou manda até perguntas lá pro Instagram do Enizando, ok? E foi isso. Aí agora a próxima aula que eu vou trazer para o Enizando vai ser sábado, né? Que é interpretação de texto, ou se vocês quiserem sobre gramática / vocabulário, aí é na quarta-feira que vem, ok? E foi isso. Um bom descanso depois desse vídeo para vocês. E até a próxima aula, sendo sábado ou quarta. Beleza? Bye, bye!